Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Igor e estamos aqui para mais um episódio do Tech Sem Mistério. Vamos descobrir um assunto muito importante hoje. Venha comigo. Bom, hoje estamos com uma pessoa muito importante aqui com a gente. Estamos com o nosso querido e amado professor Flávio. Olá, tudo bem, Igor? Tudo bem, gente? Eu olho para aquela câmera? Essa aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, professor, agora que a gente já se apresentou, tudo, eu queria entender e também acho que a galera também quer entender como que foi para você se tornar um professor de física, de onde surgiu essa ideia, esse sentimento de seguir essa área. Gente, por incrível que pareça, não sei se você já assistiu, tem um filme que chama De Volta para o Futuro. Já ouviu falar desse filme, pelo menos? Não? Ele é do fim da década de 80, início da década de 90, e fala de um cientista maluco que inventa uma máquina do tempo e volta do tempo, aí tem as aventuras dele lá. Se vocês não assistiram, assistam porque é referência no cinema. E aquele filme eu tinha 11 anos, 10 anos de idade. Quando eu assisti aquele filme eu falei, eu quero ser esse cientista aí. Ele inventava um carro, eu voava o carro dele, aí quando atingia certa velocidade ele viajava no tempo, ou pro futuro, ou pro passado. Eu falei, nossa, eu quero fazer física. E o cientista era físico, esse cientista lá que tinha nesse filme. Eu falei, quero fazer física. Isso me inspirou. Mas é claro, né, que tem a vocação, a curiosidade para entender a natureza, o universo, como tudo funciona, né? Na verdade é isso daí. Obrigado por se expressar, professor. Nossa, se eu fiquei espantoso aqui, imagine vocês aí em casa, né? Uma ideia que surgiu de um filme, né? Como a gente pode ver, né? Como que os estudos estão evoluindo até nos filmes, né? Mas, professor, a gente também queria entender algumas questões sobre exemplos também de prova. A gente pegou algumas questões aqui também, galerinha, da prova da ITEC de 2024. A gente vai falar sobre alguns pontos dela hoje. E você que está aí em casa, presta muita atenção que quer prestar o vestibulinho da ITEC. Porque o professor vai dar novas orientações e também vai dar explicações também de como resolver uma questão da prova da ITEC. Então vamos começar pela questão 6. Questão 6 da prova de 2024 da ITEC. Sobre a lei de Ohm. Você pode explicar melhor pra gente? Vamos lá então. As provas, gente, não só do vestibulinho, mas do vestibular também e tal, tem alguns tópicos que sempre caem. Outros tópicos, se a pessoa me perguntar, isso cai no vestibulinho, no vestibular, eu vou dizer, olha, às vezes sim, às vezes não. Outros tópicos sempre caem. Então, lei de Ohm, eletricidade, corrente, tensão e resistência, que configura a lei de Ohm, sempre caem, tá? E aí depois aí na edição o pessoal pode dar uma pesquisada no meme da lei de Ohm, que é um volt empurrando assim um ampere para passar pelo ohm. O ohm está tentando segurar e o volt está empurrando o ampere. Então quer dizer, o volt é a energia que pressiona os amperes para fluir pelos fios. E quem resiste à passagem dos amperes são os ohms, né? Isso de uma maneira engraçada aí, né, nesse meme, a lei de Ohm. Então, para passar 1 ampere por 1 ohm, precisa de 1 volt. Essa é a ideia da lei de Ohm e cai com frequência no vestibulinho. Então, vale muito a pena, sim, estudar esse assunto aí, a primeira lei de Ohm. Obrigado, professor, mais uma vez. E como vocês viram, galerinha, ele deixou claro, vale a pena estudar, porque não é só uma vez, não é uma ou duas vezes que cai essa lei de Ohm. A gente consegue ver que a lei de Ohm está muito importante também na questão da física, né? Não só dentro da sala também, como o professor explica bonitinho para os alunos, mas também cai em vestibulinho da ITEC. Caiu nas provas, estão caindo. Caiu na prova de 2024, caiu também algumas passadas. E pode cair outra vez. Então é sempre bom a gente ficar esperto, né? Ainda mais com uma explicação dessa aqui, tem nem como. Professor, uma outra questão também que a gente queria comentar hoje aqui no nosso vídeo é sobre a questão dos rendimentos, sabe? Sobre a fórmula de rendimento. Você poderia explicar pra gente, por favor, também? Bora lá. Olha só, toda máquina que foi construída pelo homem não é perfeita. É impossível uma máquina ser perfeita. Então, numa hidrelétrica, por exemplo, tem questão aqui de hidrelétrica, né? Uma das questões fala sobre isso.
Você tem uma energia que a natureza acumula ali na represa, né? Então você tem uma potência total que a usina ela é capaz de produzir, né? Pela água que é acumulada na represa. Só que como o rendimento dessa usina não é 100%, você não vai aproveitar toda essa energia potencial gravitacional para transformar em energia potencial elétrica. Então você consegue converter, por exemplo, né, vou dar um exemplo numérico aqui, 80% dessa energia, 20% se perde, se dissipa em forma de calor, tá? Então nenhuma máquina, um carro, por exemplo, um carro tem 30% de eficiência, de rendimento. Significa que cada 100 litros de gasolina que você abastece ele aproveita só 30 litros para realmente movimentar. O resto é dissipado em forma de calor. Então, teve uma das questões aqui que tratou justamente sobre esse assunto também. Rendimento de máquinas, né? No caso aqui elétrica, mas também pode ser de máquina térmica e outros tipos de máquinas também. Obrigado, professor, mais uma vez. Galerinha, eu esqueci de falar, mas também essa questão que ele acabou de falar está na prova 2024, questão número 25, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha lá também, estudem bastante também, tá bom? E como ele falou, hoje em dia é difícil sair uma máquina perfeita, porque hoje as máquinas saem em mãos humanas, mas a gente consegue ver que o rendimento às vezes dá uma caída, uma recaída da questão do calor também, que ele falou também, tá bom? E a gente queria comentar mais um ponto também, professor, muito importante, que também cai direto nas provas, tá bom? Fique esperto aí, galerinha. É a questão das usinas hidrelétricas. Você acabou de falar na última questão sobre elas. Você poderia falar a importância sobre ela, tipo assim, qual é a função dela, que hoje a gente dando uma pesquisada também via internet, a usina Belo Monte é uma das maiores do mundo. Você poderia aperfeiçoar mais sobre esse assunto? Vamos lá então, a Belo Monte, aliás, é um assunto importante porque teve uma comoção social, né? Porque quando eles foram construir a usina de Belo Monte, uma usina hidrelétrica, ela faz o quê? Ela converte a energia potencial da água em energia cinética, que é o movimento da água, gira as turbinas e então produz energia elétrica. Para você fazer isso, você tem que represar a água, né? Você tem que encher uma região com água. E nisso, às vezes, tem povoados, tem habitats de seres vivos e tudo isso é desalojado, né, para poder encher uma região de água e aproveitar essa água para girar uma turbina, pelo movimento da turbina a energia elétrica é criada. Então, na natureza você não cria energia, você apenas transforma energia. A natureza não dá nada de graça, né? Você tem que transformar a energia de um tipo em outro tipo. Então, no caso da hidrelétrica, ela transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, que é o movimento da água na turbina. Essa energia cinética, no gerador que tem em cima da turbina, é transformada em energia elétrica, que a gente usa aqui com a iluminação, esses computadores, esse microfone, está tudo funcionando com energia elétrica, que é criada por esse movimento no meio da hidrelétrica. O Brasil, aliás, é recordista mundial em energia limpa. A energia hidrelétrica é uma das mais limpas que podem ser geradas. Por quê? Porque ela não produz gás carbônico, tanto gás carbônico. Alguns vão dizer assim, não, mas ela alaga uma região enorme, isso é antiecológico também. Nada é perfeito, como você falou aí, né? E a gente já falou. Mas dentre as fontes de energia, a hidrelétrica é a mais limpa. E esse assunto de funcionamento de uma hidrelétrica, a conversão de energia que ela proporciona, é importantíssimo, vive caindo também. Então, assuntos importantes para estudar para uma prova. Energia, né? Essas três questões aqui envolveram isso. Eletricidade, né? Que é a lei de Ohm, resistência à corrente, né? E se desse tempo aqui para a gente abordar outras questões, seria o quê? Cinemática, que envolve velocidade, aceleração, movimento uniformemente variado, e óptica, que é os processos em que a luz, né, é transmitida por lentes e espelhos, a visão humana também. Obrigado, professor. Obrigado por responder as três questões para a gente e também por falar mais sobre pontos principais. E a gente consegue ver que a física, sim, é importante a gente aprender, é importante a gente estudar, porque não só a física, mas também como outras matérias caem muito em vestibulinho. Essas três questões aqui que a gente comentou no vídeo hoje caem muito, mas também, como igual o professor falou, outras também podem cair. Então é sempre bom a gente estar estudando, sabe, dando uma relembrada, sabe, vendo dicas de como estudar,
tá bom? Por isso que a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso projeto Tech Sem Mistério, que vão ajudar vocês a estudar um estudo mais dinâmico, um estudo muito melhorado, tá bom? E tudo que foi falado aqui é fato e é real. Obrigado e um beijo a todos.